já se perguntou como que as crianças aprendem? Quais são os fatores que tornam aí o aprendizado mais fácil? Para algumas, mais fácil. Para outras, mais difícil. Hoje nós vamos explorar o cérebro infantil e nós vamos descobrir alguns segredos por trás do processo de aprendizagem. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e hoje eu tenho a professora Juliana Montenegro aqui, que é mestre em Educação Física, para ministrar uma palestra incrível para vocês. Nessa palestra vocês vão conhecer como é que o cérebro da criança funciona durante o aprendizado e entender aí por que algumas crianças aprendem de maneira diferente. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho e professora Juliana, é com você! Começar essa fala, esse momento aqui, essa aula com vocês, falando um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, porque ela tem tudo a ver com isso aqui. Uma das grandes curiosidades que eu tinha, uma das grandes inquietações que eu sempre tive como educadora, nesses 25 anos de escola, era exatamente com relação a como uma criança aprende, né? O que é eficaz? O que faz efetivamente ela aprender e o que significa que ela aprendeu? Nós estamos falando de o que ela já sabe sobre um determinado tema. Como que ela aprende algo novo? Que tipos de estratégia podem ser realmente assertivas? E digo mais, quais são os elementos que são cruciais para alguém aprender? Para um ser humano aprender e para a criança, numa etapa bastante peculiar da nossa vida, em que nós aprendemos muitas coisas. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês tiveram aí, de onde vocês estão, esse tipo de inquietação? O que uma pessoa precisa ter enquanto habilidade? O que está envolvido na aprendizagem? E aí aqui hoje eu estou dizendo para vocês, se você quer entender como a criança aprende, conheça o cérebro dela. Conheça o sistema nervoso, conheça o encéfalo, conheça funcionamento, conheça elementos que são cruciais na aprendizagem. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Olhar para este cérebro, para este sistema nervoso, para este encéfalo que aprende e como aprende, por que aprende, de que maneiras aprende, o que é eficaz e o que não é, qual é o lugar do estímulo em todo esse processo e o papel da memória. A memória da conversa. Por quê? Porque até um tempo atrás, não muito longínquo, havia uma crença de, olha, o entendimento de memória era muito baseado em decorar, como um processo muito mecânico. E hoje nós sabemos que não é sobre isso que a memória se refere quando nós falamos de aprendizagem. Não é meramente de um decorar algo, porém, nem tanto aos céus, nem tanto ao mar. O que acontece? Olhar a memória como um elemento fundamental na aprendizagem humana é essencial. Porque não dá simplesmente para você descartar. Então a gente não vai olhar a memória como algo, como um lugar de decorar, mas a gente também não vai olhar para a memória? Ué, como é possível? Como é possível simplesmente deixar de lado o papel da memória na aprendizagem? E nós iremos falar sobre isso aqui, né? O que pode ser efetivo? O fato é que, pessoal, quando nós entendemos como o cérebro funciona, como ele se desenvolve, como ele amadurece, quais são os neuromitos, né, que são as fake news sobre neurociência. Quando nós entendemos disso, isso torna a nossa prática pedagógica, porque esse é o lugar da neuroeducação. Não é negar a pedagogia, não é negar a educação, não é negar nada disso. É trazer um olhar diferente, de modo que isso vai me ajudar a modificar estratégias ou trazer estratégias mais eficazes para aprendizagem e desenvolvimento. É fato, tá? Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Entender hoje como o cérebro funciona, como que ele se modifica, como que são os processos, qual é o papel dos neurotransmissores, qual é o papel da atenção, da memória, das funções executivas. Entender isso torna o seu trabalho lá, né, a sua função, a sua missão é trabalhar com aprendizagem e desenvolvimento significativamente mais eficaz, certo? Então, bora lá conhecer? Bom, pra gente, eu estava lendo algumas coisas, né, que eu gosto de estudar todos os dias,
O que é aprendizagem? Primeiro nós partimos disso. Quando a gente fala assim, o que precisa para aprender? Ok, mas o que é aprender? O que é aprendizagem? Essa definição é uma definição simples e muito interessante. Porque até então, antes, né, desse diálogo muito importante entre a neurociência e a educação, acreditava-se que aprender era só aquisição de conhecimento. Ponto. Em quantidade. Hoje, com essa parceria fenomenal, né, entre a neurociência e a educação, nós podemos dizer de uma maneira simples, porém muito eficaz, né, que a aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Por quê? Porque a cada aprendizagem, a cada momento de aprender, eu então sou capaz, enquanto uma espécie humana que aprende, fazer diferente, modificar, adaptar as minhas respostas. E a partir disso eu então modifico o meu repertório de habilidades e também as minhas atitudes, o meu comportamento em relação às coisas do mundo, a N situações, certo? Então, olha só. Aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Nós somos seres que potencialmente somos capazes de aprender. E isso é muito legal. E nós não aprendemos só um monte de informação. Não, nós aprendemos a utilizar essas informações, nós aprendemos a articular, integrar essas informações, promovemos um diálogo entre as informações que nós já temos com aquela nova que eu estou agora conhecendo. Então, toda vez que chega algo novo para mim, uma aprendizagem nova, automaticamente o meu cérebro vai fazer ali a busca daquilo que eu já sei sobre aquilo. E vai tecer conexões. Muitos processos são ativados. Os dois hemisférios cerebrais, gente, eles funcionam conjuntamente, harmonicamente, de maneira coordenada, para que nós, eu, você e todo mundo que está aqui assistindo essa aula hoje, possamos realizar tarefas cada vez mais complexas. Isso mesmo. Cada vez que eu aprendo algo, eu sou capaz de fazer diferente, de fazer algo mais difícil do que eu tinha feito anteriormente. Tá? Para eu aprender algo, tudo que a gente aprende na nossa vida tem que ter, antes disso, um conjunto de habilidades que vão ser fundamentais para aquela nova aprendizagem, o que a gente chama de pré-requisito. Para eu aprender a andar, eu tenho um monte de habilidades que eu tenho que ter aprendido antes. Para eu aprender a escrever, eu tenho um monte de habilidades anteriores, né, que são os pré-requisitos. E esses pré-requisitos, gente, que são um preparo para que eu aprenda algo mais complexo. Quando uma pessoa diz assim para você, olha, eu sei o que é, mas não sei explicar. Na verdade, ela não sabe o que é. Quando nós precisamos conceituar as coisas para que aquilo faça sentido para mim e que eu compreenda. Então, nós partimos do conceito. Então, aqui um conceito um pouquinho mais amplo, né, sobre aprendizagem, compreendida como modificações no sistema nervoso central, mais ou menos permanentes, quando o indivíduo é submetido a estímulos. Olha aqui o lugar do estímulo. Sim, pessoal, sem oportunidade, experiência, vivência, estímulo, sem o fazer, uma aprendizagem e desenvolvimento, que são traduzidas em modificações específicas. Ou seja, toda vez que eu aprendo algo, dentro aqui do meu encéfalo, muitas circuitarias neuronais são ativadas. O cérebro, ele se modifica a cada nova aprendizagem. Por conta de uma capacidade também incrível, né, do funcionamento neurológico, gente, que é a neuroplasticidade. Se quando eu falei neuroplasticidade, veio à sua mente plástico, de arte plástica, de modelar, é por aí o caminho. Então, o que acontece, gente? O meu encéfalo, o meu sistema nervoso, ele se modifica, o meu cérebro se modifica com base nas minhas experiências, vivências, estímulos e oportunidades. A cada nova aprendizagem, uma série de áreas estão funcionando e atuando para que eu consiga executar uma tarefa e para que eu aprenda aquilo de maneira eficaz. E o que significa aprender de maneira eficaz? Significa que eu me aproprio dessa aprendizagem, sou capaz de usar novamente em outros contextos, sou capaz de memorizar informações que me serão úteis em outro momento, eu consigo recrutar essas informações, certo? Então, é disso tudo que se trata
a aprendizagem, a neuroeducação. E aqui, eu digo assim, eu digo que entender de funcionamento... Eu estava estudando isso ontem, eu estudo todo dia um pouquinho, porque entender funcionamento cerebral, funcionamento neurológico, entender maturação, entender, por exemplo, como que o cérebro, né, que o cérebro humano, né, o encéfalo, principalmente a área cortical, ela amadurece da parte posterior para a parte anterior. Então, quando eu falo aqui, ó, do córtex pré-frontal, que é onde estão as minhas habilidades mais complexas, né, da natureza, da inteligência humana, essa área aqui é a última a amadurecer, né, no ser humano. Quando eu sei que nós não usamos mais um lado do cérebro do que o outro, nós usamos os dois lados, que existem áreas que têm funções, no cérebro, no encéfalo, tem áreas que têm funções diferentes, mas que atuam de maneira coordenada nas tantas tarefas que nós executamos no dia a dia. Quando eu sei disso, eu consigo levar para a minha vida, para os meus relacionamentos, para a minha prática profissional, quer seja clínica quanto escola, né? Para a relação com os meus filhos. Eu consigo levar tudo isso, aplicar todo esse conhecimento e tornar essa experiência, essa vivência em relação ao outro muito mais eficaz e assertiva. Isso é fato. Um dia eu conversando com uma pessoa, uma professora colega, ela disse assim, se eu não conhecesse a neurociência, eu teria entrado num estado de depressão por conta de algumas coisas que eu vivi muito profundo. A neurociência me fez olhar para como o meu cérebro funciona e dar a ele aquilo que ele precisava para que eu não vivesse uma situação emocional muito negativa. Entende? É sobre isso. E na aprendizagem, então, esse conhecimento é valiosíssimo. Aqui, hoje, nesta aula, vocês vão conhecer um pouquinho do que é a neurociência e a neuropedagogia, né? Que é esse grande universo da neuroeducação. Eu ouvi de uma neurologista hoje que para a gente ser neurocientista, basta que a gente investigue esse campo de conhecimento. Basta que a gente se aprofunde na neurociência, né, na neuroeducação. E você vai ver diariamente na sua sala de aula as mudanças que esse conhecimento pode trazer. Até na hora de selecionar as atividades, até na hora de intervir com o seu aluno, de tratar o seu aluno, as práticas, isso é fundamental, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos de aprendizagem, nós falamos de um processo que envolve especialmente funções. Nós vamos falar sobre ela, os elementos aí, né, que circundam o processo de aprender. Atenção, memória, sim, motivação. A motivação lá que está relacionada à dopamina, que é o neurotransmissor, né, já ouviram isso? Mas meus alunos estão tão desmotivados. Eu brinco com as minhas alunas, está faltando dopamina aí. Essa semana eu estava dando uma aula, elas, professora, tem muita dopamina. Por quê, gente? Vocês não têm noção do quanto a motivação mobiliza. Motivação. Eu tenho que ter um motivo, mas eu tenho que ter a ação também. O lugar da motivação na aprendizagem. Se é a curiosidade que me move, eu não ensino nem aprendo, já dizia Rubem Alves, genialmente. Né? As emoções, o lugar e o papel das emoções. As funções executivas, aquelas que me permitem executar tarefas, como quais, ao atuarem de forma multi e interrelacional, olha lá, entre si e com outras funções. Então, isso tudo junto possibilita a contratação e processamento das informações pelo cérebro. Processar, a motivação é o que nos move, porque é estar em ação. Às vezes, sair de uma condição ali de apatia, né? Isso é muito importante. Nesse esquema aqui, eu trouxe para vocês olharem um pouquinho sobre a questão da neuroplasticidade, que é um elemento, é uma característica, né, do sistema nervoso e que nós precisamos conhecer. Bom, eu até dei um spoiler agora há pouco, né? Falei, quando eu falo de neuroplasticidade, vem à sua cabeça a questão plasticidade? Exatamente. O que é, grosso modo, tá? De maneira geral, a neuroplasticidade. A capacidade que o cérebro humano tem de se reorganizar, de se remodelar. A cada nova aprendizagem, o cérebro ele se reorganiza ele muda
ele muda, ele altera suas estruturas, a sua ativação, a sua circuitaria neuronal. A cada nova aprendizagem, a cada novo estímulo. E isso é fundamental. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo aprendendo. Nós aprendemos do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. E a cada oportunidade, a organização, a circuitaria neuronal vai se modificando. E você precisa entender sobre isso. É necessário entender sobre isso, tá? Mas daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre, tá? A atenção, a memória, né? A motivação, o estado emocional, né? Que envolve a motivação, como os elementos importantíssimos da aprendizagem. Esse livro aqui, gente, ele foi um livro muito importante na história da neuroeducação, que é um livro do Ramon Cosenza e da Leonor Guerra, intitulado Neurociência e Educação. E esse livro, ele traz uma série de pressupostos teóricos para a gente, num momento, inclusive, em que estava efervescendo essa relação, né? A ideia era trazer, olhar para a aprendizagem, para a educação, para o processo ensino-aprendizagem, com base na neurociência. Promover o diálogo entre as duas coisas de modo a entender como se aprende, o que está envolvido na aprendizagem, quais são as práticas pedagógicas mais eficazes, o que pode efetivamente funcionar. Agora há pouco eu falei com vocês sobre a motivação, falei sobre o neurotransmissor dopamina. Na criança, por exemplo, já que é delas que nós estamos tratando hoje, na criança, gente, a brincadeira como recurso no processo ensino-aprendizagem, como ferramenta, anota isso aí. Brincar libera dopamina. Dopamina, o neurotransmissor da motivação, do bem-estar. E o que acontece? Se eu estou sentindo um bem-estar, se eu estou sentindo tendo uma sensação de prazer, qual que é a mensagem que o meu cérebro compreende? Que aquilo ali é legal, que aquilo ali é bacana. A chance de eu armazenar essa informação é muito maior. Tá? Então, olha lá, nesse livro ele diz assim, ó, a aprendizagem está, assim, diretamente associada à característica denominada neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, enfim, fazer e desfazer ligações entre neurônios e as sinapses, né? Como consequências, essa parte é muito legal. Toda essa circuitaria, toda essa formação, né, toda essa ativação sináptica, gente, em decorrência das interações constantes com o meio externo e com o meio interno do corpo. Sim, nós temos uma série de informações internas que nós compreendemos, os nossos pensamentos, por exemplo, né? As nossas necessidades fisiológicas, por exemplo. Não é verdade? Então, essas interações mediadas pelo corpo e pelos sentidos, né? O papel dos sentidos na aprendizagem, né? Os sentidos são a nossa porta de entrada, gente. Não é eu uso mais ou menos, nós usamos os nossos sentidos o tempo todo. E o que vai me tornar muito assertivo? A estratégia. Canais sensoriais. Toda a informação, toda a entrada, ela é sensorial. Nós utilizamos canais sensoriais para receber todas as informações do meio, nessa relação, né, com o meio externo. Interno também. Então, as informações, elas são capturadas via canais sensoriais, certo? Onde elas são processadas? No encéfalo, mais especificamente na área cortical, né? No córtex, no cérebro, no córtex cerebral, que é a camada mais externa. Então, se eu quero ser assertivo nas práticas pedagógicas, eu preciso trabalhar com atividades que diversifiquem essas entradas de informação, as vias sensoriais. Fazer maquete, né, de uma perspectiva tátil, recortar, amassar, rasgar, colar. Os estímulos visuais, as imagens, as figuras, as letras, os desenhos, enfim. Tá? Mas os estímulos auditivos também, os sons, a música, o movimento corporal. Então, quanto mais a gente varia este repertório de entradas sensoriais,
mais a gente aumenta a capacidade de apreensão daquele conhecimento. Que tal? Faz sentido isso aí para vocês, gente? Canais, modificar, ampliar repertório, vias sensoriais. Isso é importantíssimo, principalmente para criança. Tá? Então, vamos lá. Essas conexões, olha lá, são capazes de alterar as estruturas e as funções do cérebro em razão da natureza muito própria, né, do cérebro, que é essa da plasticidade, da capacidade de se remodelar. Tá? Lembra de arte plástica? Ou seja, do potencial que tem de moldar-se por meio dos estímulos e experiências. Agora, para tudo agora. Para tudo. Alerta. Se tivesse um giroflex aqui, eu ligava. Da mesma maneira, gente, que estímulos podem ser positivos e mobilizar sensações, emoções e percepções positivas, desenvolver habilidades, infelizmente também existem os estímulos que podem ser negativos. E que ao invés de efetivamente desenvolver a criança, melhorar a capacidade de vinculação com a aprendizagem, trazem consequências negativas. Pode até resolver de imediato, dependendo do tipo de estratégia que a gente adota, mas não é eficaz. Né? Traz para a criança ali algumas questões socioafetivas e emocionais, diminui a motivação, gera desconforto. Então vamos ficar alerta para isso, né? Estímulos, experiências e vivências saudáveis, tá? Mas o que vai te dar aí? Professora, como é que eu vou saber, né? Qual é o estímulo que é saudável e o que não é saudável, que pode trazer consequência negativa? Estudando. Não tem outra forma, gente. Eu não consigo hoje pensar em outra maneira de conseguir ter esse entendimento e saber qual é a consequência negativa e saber por que dessa consequência negativa. Se não estudando, se não aprendendo, buscando formação de qualidade de nível especializado. A aprendizagem é de essência dialética, provoca mudanças no cérebro e resulta dessas mudanças. Observamos ainda, olha, que no contexto da educação formal ocorre a neuroplasticidade guiada, que exige do educador que se pergunte sempre, todos os dias da sua prática pedagógica, o que e como fazer para aprender. E quem que vai te dar essa resposta? A neurociência, a neuroeducação. Quem te responde o que e como fazer para que a minha sala de aula seja realmente um espaço de aprendizagem é entender o cérebro. Tem alguns livros aqui no meu material, né? Esse aqui muito interessante, ó, Pensamento Crítico no Ensino e no Aprendizado, né? Por quê? Porque vai falar sobre isso, sobre um aprendizado que é eficaz, porque aprender, de fato, a gente aprende muitas coisas. Eu quis trazer esse esquema para mostrar um pouquinho para vocês. Olhem aonde estão os nossos picos de desenvolvimento. Esse gráfico mostra a formação de novas sinapses no nosso cérebro, tá? Olha só. Olhem a rachura do quadrado. Nós estamos falando de 0 a 5 anos. Olhem, de 0 a 1 aninho, depois de 1 ano a 5. A linha verde, que é inteiriça, assim, uma linha contínua, funções cognitivas superiores. Atenção, memória, funções executivas, controle inibitório, memória operacional, flexibilidade cognitiva. Olha onde está o pico, ali em torno de 2 anos. Aspectos de linguagem na pontilhada preta. Olha lá quando atinge o pico na linguagem, porque a gente começa com a linguagem verbal, começa com a linguagem corporal, a linguagem gestual, e aí vai evoluindo para outras tantas formas de linguagem. E no pontilhado, no tracejado verde clarinho, as capacidades sensoriais. Olha ali onde está o pico, né? Ali em torno de 6 meses, ali entre 3 e 6 meses. Tá vendo? E aí depois se estabiliza, porque na verdade, gente, a gente não busca ter mais sinapses, a gente busca fazer as sinapses corretas. Já dizia Suzana Herculano, é uma neurocientista brasileira maravilhosa. A gente não está buscando fazer mais. Sim, fato é que até 5 anos, eu brinco, né? Eu falo que o cérebro da criança é uma rua de Las Vegas, de tantas sinapses que ela tem, tantas novas sinapses, que são importantes. Porém,
a gente vai, no decorrer da vida, conforme a gente vai efetivamente aprendendo as coisas, a gente vai fazendo não sinapses em quantidade, mas em qualidade. A gente vai buscando fazer as sinapses corretas, aquelas que realmente me fazem responder a um determinado estímulo de maneira eficaz. E toda essa formação de sinapses, né? Toda essa questão sináptica da criança de 0 a 5 anos, ela é essencial para a formação de um sujeito, adolescente, jovem e adulto. Nós somos muito fruto daquilo que nós vivemos de 0 a 5 anos. Tá? Sim, vamos lá. Aqui nós temos aspectos, né, neurotípicos. E aí nós temos, sim, a condição da neurodiversidade. Então nós olhamos para a gente entender a neurodiversidade, a gente precisa entender tudo aquilo que é típico no desenvolvimento neurológico. Quando a gente conhece tudo que é típico do desenvolvimento neurológico, quais são as etapas, as fases, o que compõe, quais são as mudanças, né, dessa maturação, o cérebro humano amadurece até em torno de 24 anos, nós conseguimos perceber também essa neurodiversidade. O fato é que a atenção tem um papel importantíssimo na aprendizagem. A atenção é a porta de entrada para a aprendizagem, porque é a atenção que faz eu capturar adequadamente a informação. É pela atenção que nós damos ênfase a fatos relevantes, que nós temos foco para observar determinado estímulo. Bombardeado por informações de naturezas diversas e intensas, observem bem o quanto de informações nós temos o tempo todo, percepção auditiva, visual, olfativa, sonora, quantas informações nós temos ao nosso redor o tempo todo. Nós, então, considerando este meio, e não dizendo que este meio ele é bom ou ruim, não é isso, mas considerando que existem muitas informações de natureza diferente ao meu redor, nós precisamos focar em determinados aspectos do ambiente. Quando a gente foca em um, a gente ignora os outros, tá? Para que essas informações indispensáveis sejam processadas pelo cérebro. Não dá para prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Não dá. Então, a tendência é que a gente foque em algo ao nosso redor. Presta atenção na sala de aula. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Presta atenção na sala de aula. Em que o seu aluno tem focado a atenção dele? No que a atenção dele está voltada? Geralmente, pessoal, a nossa atenção, ela se volta para aquilo que é do meu interesse, para aquilo que por alguma característica, né, às vezes até visual, consegue chamar, né, motivar a minha atenção. Se eu tiver 5 coisas no meu espaço, vivendo naquele momento, e uma delas é um professor dando aula lá na frente, mas tiver outras coisas que são mais interessantes a mim naquele momento, a minha atenção vai para aqui. E aí nós temos 3 tipos de atenção: a sustentada, a seletiva, a dividida. Lembrando que na neurociência, na neuroeducação, a gente tem referenciais diferentes. Então, às vezes, você pode encontrar uma nomenclatura diferente da outra, tal, mas vai acabar no final falando sobre a mesma coisa. Tá? Então, assim, por exemplo, os alunos estão ali, você está dando um conteúdo, você está falando. Vamos falar de atenção sustentada? O quanto será que ele consegue permanecer focado naquilo que você está falando e criando ali uma imagem mental? Nos neurodivergentes, esses processos, eles acontecem um pouquinho diferentes. A carência de estímulo pode ser maior, de estímulo especializado também. Mas isso não quer dizer que eles não aprendam, né? É importante a gente entender isso. Mas o que significa, né, ter déficit na capacidade de atenção? Qual é o prejuízo disso? Sensacional a gente saber disso. Então, a atenção, gente, é um elemento importantíssimo. É a porta de entrada para a aprendizagem. É o que eu estou focado ali naquele momento. Você já deve ter vivido alguma situação assim, que você... Eu vou dar uma situação que todo mundo já viveu. Você saiu de casa, tal, de repente você está no meio do caminho e para e fala assim: eu desliguei ou não desliguei a panela? Eu fechei ou não fechei a janela? Eu desliguei ou não desliguei a panela? Eu fechei a janela? Fica ali. Por quê? O que acontece? Como fechar a janela é uma coisa que você faz corriqueiramente, todo dia, você não esteve atento àquilo.
Por isso que você não tem certeza se você fez ou não. Você fez no piloto automático, né? Porque você faz muito aquilo, você já automatizou aquilo. O que vale a pena? Se acontece muito isso com você e com a criança, a gente pode adotar uma estratégia assim também, para ativar a atenção. Falar em voz alta. Tô fechando a janela. Tum. Você vai lembrar e vai ficar tranquilo, vai ficar em paz. Com a criança, pede para ela repetir uma coisa, que aquilo reforça a capacidade de estar atenta àquilo. Você explicou uma atividade. Olha, me explica agora você essa atividade. Como que a gente faz? Sem ser punitivo, sem, sabe? Me explica agora. Você é minha professora. Agora você vai me explicar como que faz a atividade. Eu não sei. Entendeu? Isso, lá. Ela falou que tira até foto para ver se desligou o fogo, gente. Olha que sofrimento. Porque a gente faz muito no automático. Então verbaliza. Tá bom? É muito funcional. Um outro elemento, né, da aprendizagem via neurociência, que fez toda a diferença para a gente entender como o ser humano aprende, é a memória. Memória está ligada à atenção, porque é o foco e a retenção da informação. Para chegar à memória, as informações passam pelo filtro da atenção, porque a gente memoriza realmente aquilo que é relevante, ou aquilo que mobilizou uma emoção muito significativa, ou aquilo que tem envolvido um estado emocional muito intenso, não é mesmo? Antes, diferenciamos aprendizado e memória, intrinsecamente correlacionados. Primeiro, conforme já vimos, diz respeito no que toca à neurociência, o processo de aquisição de informação pelo sistema nervoso, aprendizado, transmitido por meio de mudanças no comportamento. Aprendeu. Tem que ter mudança. Para aprender, tem que mudar o comportamento. Tem que ter uma resposta adaptativa. O segundo permite a entrega, armazenamento e evocação dessas informações. Gente, retenção de informação, armazenou. Pum. Um tempo depois, eu vou precisar daquela informação, eu só vou lá e evoco. Eu só vou lá e ativo aquela informação. Se ela estiver guardada, se ela ficou armazenada, eu vou saber. É igual, por exemplo, na matemática. Vamos lá. Eu vou fazer divisão. Mas para eu fazer uma divisão, eu preciso saber multiplicação, soma, subtração, não é verdade? Então, o que significa? Que para eu fazer a divisão, eu tenho que saber tudo isso, então isso tem que estar memorizado. Eu tenho que ter aprendido. Senão, eu não consigo evocar. Então, a memória, ela é importantíssima, tá? Então, aqui nós temos um esquema bastante interessante. Então, nós temos a informação, que é o que permeia as relações humanas, a aprendizagem humana. A informação, ela passa pela memória de curto prazo, que, dependendo de como for, eu posso esquecer. Se eu utilizar isso, se isso for relevante, essa informação, ela passa para a memória de longo prazo, o que é muito legal. Quando eu utilizo essa informação, quando eu aplico aquele conhecimento, isso gera aprendizagem e muda o comportamento. Certo? Quando nós falamos de todos esses processos de memória, né, da chegada da informação até que aquilo se torne aprendizagem, a gente precisa olhar também para a atenção e para as funções executivas, que são funções complexas do desenvolvimento humano e que precisam ser estimuladas. Existem muitas áreas, né, do cérebro que são responsáveis aí pela memória. Não é uma área só e ponto final. O hipocampo, a amígdala, a memória, o córtex frontal. Então, a gente tem várias áreas responsáveis aí pela memória e os tipos de memória diferentes. Agora, uma coisa é fato. A gente tem várias áreas atuando, né, no encéfalo em relação à memória que não funcionam de maneira isolada. São áreas responsáveis pela memória especificamente, mas muitas outras áreas estão envolvidas quando nós experimentamos algo e a partir dessa experiência, nós então vamos reter aquela informação. E nós sabemos que existem sim caminhos bastante eficazes. Como, por exemplo, quando para o aluno, gente, fica muito claro por que ele tem que estudar aquilo. Por que ele precisa estudar aquilo. Quando o aluno ele entende, e aí vamos lá, como é que eu faço isso, professora? Associando o conhecimento à aplicação dele numa vida real, né? Onde você vai usar isso? Como você vai usar isso na sua vida? Quando o aluno ele entende isso,
Quando ele entende por que ele precisa daquele conhecimento e o como ele vai utilizar aquilo na vida dele, e aí volto lá para a educação infantil, a importância de trabalhar contando laranjas antes de trabalhar conta, né, para a educação infantil e séries iniciais. Quando ele entende isso, é como se o cérebro ele se conectasse com aquilo porque fez sentido. Isso é muito importante. É essencial. Mas tem um outro elemento aqui, que até trouxe o filme Divertidamente, né, que é um filme que fala sobre as emoções, o papel das emoções, né, no cérebro, enfim. E ali agora o Divertidamente traz mais uma emoção, que é a ansiedade, que é o estado emocional. A gente chamou de motivação, mas a gente pode entender o papel das emoções. Emoções mobilizam mecanismos cognitivos, como a atenção e a percepção, e sinalizam que algo importante acontece. São as minhas emoções. É como se as emoções, gente, elas fossem um medidor se aquilo é para ser guardado ou não. Olha que interessante. O estado emocional é que vai orientar o meu cérebro se aquilo deve ser guardado ou não. As emoções são essenciais. Também mantém, claro, a nossa relação com a sobrevivência. O medo, por exemplo, se manifesta frente ao perigo. Então, o medo nos protege, né? Por isso que crianças neuroatípicas, às vezes, não têm a noção do perigo, né? Às vezes, não têm o medo. Por quê? Porque na condição neuroatípica, gente, essa organização cerebral, essa organização neurológica, ela é diferente. O funcionamento do cérebro é diferente. Quando nós associamos emoções à memória, né, elas preparam as pessoas para evitar eventos semelhantes. Olha que legal. As emoções mostram para a gente que isso não deve ser feito de novo, ou para viver novamente. É como se fosse um filtro. É como se fosse um filtro que dissesse, olha, isso aqui eu quero fazer várias vezes, porque foi legal, porque foi divertido. Isso aqui eu não quero fazer, porque não foi legal, porque não foi divertido, porque mobilizou emoções negativas. Tá, volto lá para o cérebro da criança e volto para a minha defesa da aula, que é a brincadeira, o lúdico, o brincar, o brinquedo, como estratégia, ferramenta e recurso didático assertivo, de acordo com a neurociência. O que acontece quando a criança brinca? Ela libera serotonina, acetilcolina, dopamina. Nossa, ela libera neurotransmissores que dão uma sensação de... É uma explosão de bem-estar e de prazer. Ou seja, a chance é grande da criança realmente aprender por meio da brincadeira. Pensando nas emoções, a gente tem aqui 3 possibilidades, que eu tenho uma referência, né? Fonseca, 2016. Promover conexões emocionais com o conteúdo de aprendizagem, envolvendo os alunos na escolha dos temas. Na educação infantil, isso funciona super, para a criança funciona super, sobre o que vocês querem aprender, o que vocês gostam de fazer. Porque se você perguntar para as crianças o que elas mais gostam na escola, gente, provavelmente vai ser o recreio. Por que será? Né? Projetos a serem desenvolvidos, expor a importância do tema, estimular tarefas críticas e criativas. Olha que bacana. Peraí. Toda a diferença, tá? Incentivo ao desenvolvimento do pensamento intuitivo e estratégico, importantíssimo. Essa coisa do apresento uma situação e os alunos, crianças fazem isso magnificamente. Apontar possibilidades, ter ideias, tem uma genialidade no universo infantil. Tá? E administrar de maneira intencional o clima emocional e social na sala de aula, monitorando erros, o erro sim como parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Aprendendo com eles, assinalando os princípios de confiança e respeito. Estão vendo? O estado emocional é um elemento crucial na aprendizagem. É o estado emocional que vai determinar se algo vai efetivamente ser aprendido ou não, ou se aquilo é irrelevante. Claro, um outro elemento da aprendizagem é a área da linguagem, né? A gente começa com uma linguagem, né? O bebezinho lá, ele começa com uma linguagem gestual que precisa ser estimulada pela imitação. Lembra disso? Lembra disso. Ai, professora, por que imitar? Já ouviram isso? Ai, tem que pôr criança para imitar. Ai, tem que pôr criança para imitar. Atividades de imitação, atividades de imitação. Por que será? Porque nós temos os neurônios espelho. Os neurônios espelho, as crianças estão muito ativando os neurônios espelho até 5, 6 anos. E eles que são responsáveis por a gente refletir o comportamento do outro.
Por isso que é importantíssimo trabalhar com brincadeiras de faz de conta, jogos simbólicos, jogos de papéis, atividades de imitação. Anota tudo aí, isso aí vai ser ótimo para sua prática pedagógica. Aqui eu trouxe 2 esquemas para vocês, né, sobre a linguagem, lá no encéfalo, lá no cérebro, na área cortical, que é a área de Broca, que é a área motora da linguagem, né? Na área anterior ali da linguagem, nós temos a área de Broca, que é a programação da atividade motora para expressão em linguagem, e nós temos a área de Wernicke, que está na área posterior, que relaciona-se com a percepção da linguagem. Então, Broca é produção de linguagem, a área motora da linguagem, da fala, né, da linguagem. E a área de Wernicke, compreensão. A imitação é que faz com que a criança desenvolva habilidades. Ela é muito mais fácil para a criança replicar por conta dos neurônios, do funcionamento dos neurônios espelho, aquilo que você faz, gente, do que ela executar aquilo que você fala. Porque a capacidade de espelhar uma tarefa é muito maior na criança pequena do que de responder a um comando verbal, tá? Porque envolve processos mais complexos, tá bom? Então, a linguagem como elemento, a inteligência, nós sabemos que a inteligência é a capacidade de resolver novos problemas, de adaptar, de raciocinar. Ali vocês têm o Kasparov, que é um xadrista, um dos maiores enxadristas da história, e aí o Kasparov foi colocado para jogar com o computador e ele perdeu. Isso significa que ele não é inteligente? Não, claro que não. Mas a discussão em torno da inteligência humana, ela vai se ampliando cada vez mais a partir de experimentos, por exemplo, como esse, né? Olha só. Aí hoje nós já sabemos, brilhantemente, um cara chamado Howard Gardner disse, olha, não tem uma inteligência só, nós temos várias inteligências, as chamadas inteligências múltiplas. Ninguém tem uma, nós temos todas. Porém, algumas nós somos mais sensíveis do que outras. Tem algumas que são mais fortes numa pessoa do que outras. Por exemplo, eu não tenho inteligência naturalista nenhuma. Se me der uma planta, ela morre. Então, mas eu tenho uma inteligência sinestésico-corporal muito boa, entenderam? Nós somos frutos de inteligências, no plural. E elas que são, assim, imprescindível discutir, falar sobre isso e entender, que são as funções executivas, tá? Por capacidades, nós estamos falando de capacidades, entre as quais aí a metacognição, metacognitivo, aprender a aprender. Metacognição, autorregulação, importantíssimo, tomada de decisão, iniciativa, memória operacional, flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva, por exemplo, é o que me possibilita, numa situação adversa, eu responder de maneira diferente. Ah, entendeu? Essas funções executivas referem-se a habilidades a partir das quais os indivíduos tornam-se aptos para o tanto que a gente usa isso no nosso dia a dia, planejar, executar, regular e monitorar metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Sim, nós estamos desenvolvendo isso nos primeiros anos de vida, essas funções executivas. Para a gente desenvolver bem, nós precisamos de estímulos, nós precisamos de oportunidade, nós precisamos de vivências, nós precisamos de atividades que envolvam raciocínio. Nossa, gente, tanta coisa legal para explorar na educação infantil. Atividade de labirinto, quebra-cabeças, tantas funções são ativadas quando nós fazemos com a criança. Né? Labirinto, quebra-cabeça, caça-palavra, jogo da velha. Essas atividades são muito importantes. Tá? Fundamentais. Aqui, regiões responsáveis pelas funções executivas, né? Eu falei para vocês que estão localizadas mais na parte frontal do encéfalo, né? Então, nós temos ali no córtex pré-frontal, dorso lateral, planejamento de comportamento. Olha o quanto é importante entender isso, como estimular, como incentivar, como que a criança desenvolve, em que idade, flexibilização das ações, fazer diferente. Rigidez cognitiva, lembra? Fazer sempre. Mudou, eu me desorganizo, eu não consigo resolver um problema. Funcionamento de memória de trabalho. Aí no órbito frontal, avaliação de riscos, inibição de respostas inapropriadas. Aí na superfície medial, automonitoramento, correção de erros, atenção. Aqui, para vocês, então vamos lá. Eu trouxe para vocês o seguinte, quer saber como uma criança aprende? Conheça o cérebro dela.
Sim, o cérebro da criança, tem até um livro com esse título, né? O Cérebro da Criança, que é muito bom para ler, tá nas referências. Ele vai se formando e se construindo nos primeiros anos de vida, essa área cortical também, essas sinapses de uma maneira bastante intensa vão acontecendo na criança. Existem autores que trazem 2 momentos de poda neural, você já deve ter ouvido falar, que é uma poda mesmo, como se poda galhos. As pessoas achavam que eu tinha que oferecer todo o estímulo do mundo para a criança até 3 anos, porque na poda ela perderia ou eu ia ganhar tempo. Isso é neuromito, né? A poda, ela é importante para o desenvolvimento neurológico. Em crianças neuroatípicas pode trazer consequências que precisam ser olhadas com cuidado. Então, a poda, ela tem autores que trazem 2 podas, né? Com 3, ali em torno de 2, 3 anos, depois na adolescência, com 12, 13. Tem autores que trazem 3 momentos de poda, com 2, 3, ali em torno de 6, 7, depois na adolescência. O fato é que a poda, ela faz parte do neurodesenvolvimento e precisa, né, podar esses galhos em excesso para que o cérebro continue se desenvolvendo de maneira saudável. Cérebro saudável, nós temos em crianças felizes, com estímulo, com cuidado. E nós temos cérebros saudáveis quando nós olhamos todos esses elementos. A gente fala assim, essa criança não para quieta um segundo. Que tipo de estímulo tem sido oferecido para essa criança? Será que ela foi ensinada a permanecer? Quantos anos ela tem? Será que ela já desenvolveu o controle inibitório? E aí eu trouxe o Nicoleles, que é um cientista brasileiro de renome, um neurocientista brasileiro de renome no mundo. E ele diz assim, qualquer descoberta em neurociência muda a forma como a gente olha para o ser humano e para como o ser humano olhou para o universo. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!